Olá pessoal, agora indo para a terceira parte do nosso vídeo material de apoio. Nessa parte do vídeo a gente vai construir os IKs. Os IKs a gente vai deixar apenas para a região dos braços e das pernas. Tá? Eu vou começar fazendo o braço esquerdo e depois é exatamente a mesma coisa que vocês vão fazer para as outras regiões. Tá? Então, iniciando aqui na região do braço, antes da gente configurar o IK Handle, que já vou explicar, a gente vai criar algumas curvas com um desenho um pouquinho diferenciado para que a gente possa identificar se ali é um controle IK ou FK, fica mais fácil também no momento da animação, certo? Então, eu vou colocar aqui uma curva. E essa curva vai ser o controle de IK do braço esquerdo, certo? Então eu vou colocar aqui que é nossa geometria, que vai se relacionar. Vou colocar braço esquerdo, mas o que vai ser isso daí? É uma curva, ok, é uma curva, mas é um controle do quê? É um controle IK. Então eu posso chamar isso daqui de IK CRV, certo? Então essa curva vai ser responsável pela movimentação do braço. Então vou colocar essa curva lá em cima. Agora você pode movimentá-la livremente, né? Nesse momento eu não estou mais colocando como um shape. Essa curva, ela realmente será responsável pela movimentação do IK Handle. Agora é pela curva que a gente seleciona, e não o joint diretamente. Até então, colocamos vários FKs na segunda parte do vídeo, e esses FKs, eles são responsáveis pela movimentação. Né? E a gente, quando a gente faz a seleção, na realidade a gente está fazendo a seleção diretamente no joint. Mas, como eu havia dito já em sala de aula, é muito ruim a gente ter que fazer a seleção pelo joint. Né? Por quê? É difícil de fazer a seleção, é complicado para quem está animando ter que ficar indo joint por joint, vai se perder. Né? Então, a gente tem um controle, um visual diferente que fica mais fácil da gente selecionar e movimentar. Certo? Agora, o IK a gente vai fazer realmente uma curva ter uma função. Ela não é só um shape, ela é a curva mesmo que vai movimentar o IK Handle. Certo? Mas primeiro eu vou deixar essa curva na mesma posição da articulação da mão. Tá? Então eu vou levar aqui, com a tecla V mesmo, se você quiser, movimente até lá. Eu pressiono a tecla F e aproximo bem, ó, e eu consigo identificar que ela não está naquela região. Provavelmente ela está dentro de algum vértice. Eu acho que para vocês fica um pouco até mais simples se vocês desligarem aqui a visualização dos polígonos. Pode ser por layer, como eu já havia dito, né? Pode ser pelo isolate, né? Tanto faz. Tá? Eu vou rapidamente aqui só desligar os polígonos. E agora fica mais fácil para eu colocar exatamente ali na mesma posição. Tá? Aqui é diferente porque eu vou dar um Freeze Transformation. Né? Então eu posso movimentar, mudar a posição, e porque depois a gente vai dar um Freeze Transformation, então tudo que tiver de informação de Translate, Rotate, Scale, eles vão ser zerados. Tá? Só o Scale, claro, que vai continuar com o valor 1. Né? Aquela 0 vai sumir no nosso objeto. Então, eu vou colocar aqui um visual um pouquinho diferente. Então, para isso, eu vou entrar aqui no modo componente e vou colocar... Aqui fica também a seu critério, eu já conversei isso com vocês, né? Eu estou só mudando para mostrar para vocês que a gente pode fazer um visual diferenciado para cada um deles. Vocês estão vendo que está ao contrário, né? Eu aproveito já e faço uma rotação para a posição correta. Vou colocar na visão frontal e vou fazer uma rotação que ela fique aqui nesse sentido, tá certo? Muito bem. Tenho aqui a minha curva, eu vou habilitar novamente os meus polígonos, tá?
Então, essa daqui vai ser responsável pela movimentação de IK. Você escolhe o ícone que você quiser, né? Eu já havia comentado no segundo vídeo que vocês podem, inclusive, desenhar, fazer formas bem diferenciadas aqui, utilizando o Epicurve. Só não vou fazer aqui, porque a gente demoraria muito tempo para fazer, mas provavelmente quando vocês tiverem um nível um pouquinho mais avançado, a gente vai fazer uns desenhos diferentes. Aqui é só a introdução mesmo do rig, né? Como já repeti diversas vezes. Muito bem, tenho aqui a curva do lado esquerdo, já responsável pelo IK-Handle. Falta mais uma curva, que eu também já expliquei em sala de aula, que é o Polyvector, né? O Poly vai ser responsável pela movimentação do cotovelo. Então, quanto eu quero levantar, quanto eu quero abaixar, né, esse cotovelo, enfim, tá ali. Eu vou colocar outra curva aqui, então. Essa curva eu vou colocar o mesmo nome que eu coloquei do IK, com a diferença que ao invés de ser aqui na área onde está IK, eu vou colocar como Poly, tá? Que é o Polyvector, certo? Você pode também trabalhar no visual dela, do jeito que você bem entender. Eu vou colocar, isso aqui, gente, é só para deixar na mesma altura do cotovelo, porque eu tenho que afastar um pouquinho mais. Por que a gente precisa afastar do cotovelo? Onde a gente vai fazer a dobra, se ele ficar na mesma posição, o cotovelo vai virar ao contrário, porque ele vai tentar sempre apontar para o cotovelo. Aliás, o cotovelo sempre vai tentar apontar para a curva. Então a curva tem que estar um pouquinho distante da área do cotovelo. Mas eu pelo menos vou colocar na altura. Então, mesma coisa, ó. Eu vou desabilitar rapidinho os polígonos, pressionar a tecla V e deixar na mesma altura. Tá na mesma altura, vou ligar novamente os polígonos e vou afastar essa curva aqui para deixar mais ali no cantinho, tá? Muito bem. Agora eu vou dar um visual também diferente, um visual parecido com esse daqui, fica a seu critério, como eu já falei diversas vezes, né? Eu vou colocar aqui o modo de componente. Muito bem. Aí eu vou virar essa curva, né? Muito bem, tá aí, curva já rotacionada. Não podemos esquecer que esses dois objetos, né, têm valores. E isso é ruim. Por que é ruim? Se você quiser lá na frente zerar a posição do seu personagem, é a mesma coisa que o dos joints, né? Eu não vou conseguir colocar na posição 0. Então aqui eu consigo zerar. Fiz aquela pose do meu personagem, fiz a animação, gostaria de voltar na pose neutra. E para isso eu deixo eles na posição 0. Tá? Então eu venho agora aqui, como é translate, né? Eu vou fazer movimento de translação com o IK. Mais importante aqui é esse daqui. Lógico, esse daqui, além da translação, é rotação, como já expliquei em aula também, né? Então eu vou dar um Freeze Transformation nesses dois. Freeze Transformation, tá aí. Agora eu tenho que configurar o IK-Handle, né? O IK-Handle aqui, eu vou fazer diretamente nos joints. Então, ele vem dessa região do braço A até a região da mão. Então, para isso, eu vou colocar Skeleton. Eu tenho agora a opção aqui do IK-Handle. Eu vou deixar nas propriedades padrão no Maya, tá? Então, por isso que eu estou dando um reset. Então, vamos voltar lá, tá? Só para vocês também terem esse cuidado sempre de olhar se está mesmo na posição correta, tá? Então, Create IK-Handle. Eu posso pelo Outliner, buscando os joints, ou eu posso diretamente por aqui, tá? Então, aqui, como o rig está simples, eu vou direto aqui na Viewport. Primeiro eu clique na base, depois na finalização. Pronto, cliquei. Criou o IK-Handle, agora eu posso movimentar esse IK-Handle, conferir se está funcionando direitinho, ó, tá tudo certo, está funcionando, só não tem o movimento do cotovelo, né? Então, vejam que ele fica meio solto ali. Então, já que estou com a seleção aqui, seleciono aquele controlador, que é do Polyvector, selecione IK-Handle, aí é o IK-Handle. Vem por aqui, que se você tiver na dúvida, seleciona por aqui, ó. Primeiro o Polyvector, segura o Ctrl, IK-Handle. Se for por aqui, seleciona o controlador, seleciona, cruza aqui, aí é com Shift, tá? Vem aqui em Constraint, procura a opção Polyvector. Pronto, vamos ver qual vai ser a diferença agora? Por enquanto eu estou no IK-Handle, tá?
faço a movimentação por aqui, certo? Vamos ver o que acontece quando eu movimento no eixo Y. Olha o cotovelo se movimentando, certo? Vamos dar Ctrl Z para voltar na posição original. E agora eu vou configurar o controlador do IKRendle. Eu já configurei o controlador do Polyvector, agora do controlador do IKRendle. Para fazer isso, eu vou selecionar o controlador. Pode ser por aqui também, mais uma vez, tá? Vou selecionar por aqui, depois com Ctrl, seleciono o IKRendle. Agora eu vou utilizar um constraint de posição. Então, eu venho aqui nas opções, vou clicar nessa opção, mantém offset. Olha, como a gente colocou na mesma posição, tanto faz, tá? Se eu deixar ele desligado, ele vai funcionar. É importante vocês tomarem cuidado com isso. Lembra que eu fiz a movimentação aqui? A posição é igual. A gente está falando só de posição. A gente não está falando de orientação. Então, para isso, point constraint, nesse caso aqui, eu quero que os dois estejam na mesma posição. Sim, mas eles já estão. Então, tanto faz eu estar com ele ligado ou desligado, tá? Vou adicionar. Muito bem. Vamos fazer um teste? Vou selecionar a sua curva, fazer a movimentação e todo o objeto está vindo junto. Muito bem, mas se eu quiser fazer agora com que a mão rotacione, eu vou ter que criar um controle também aqui na mão para rotacionar? Não é necessário, eu posso tirar proveito desse mesmo controle. De que forma? Eu vou criar um outro constraint, que esta curva vai controlar o joint através de orientação. Então, para isso, eu vou selecionar primeiro a curva, depois o joint. Tá? Se for aqui pela viewport, pelo shift, ou se for por aqui pelo control, não esqueça, tá? Vou então direto aqui no constraint, e agora eu vou em orientação, oriente. Cliquei aqui nas opções, agora tem um diferencial. Se você não ligar o mantém offset, o que vai acontecer? Ele vai torcer, porque a orientação do joint nem sempre é a mesma orientação da sua curva. Então, quando eu ligo o mantém offset, eu estou dizendo, ó, mantenha a mesma orientação. Tá? Não é para você alterar. Mas quando eu fizer uma alteração na rotação, no processo, eu quero que você acompanhe. É isso que ele vai fazer. Então, adicionei, vejam que não rotacionou. Então, vocês acabaram de ver que eu liguei agora para orientação, eu liguei o mantém offset. Vamos ver agora a diferença. Ó. Agora eu posso rotacionar, que ele acompanha também. E posso também fazer a translação. Percebam que agora a mão acompanha a orientação do controle. E isso é ótimo, porque agora eu posso posicionar onde eu quero. Né? Então, essa parte aqui, basicamente é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou fazer para os outros também, e ainda vou finalizar com um controle aqui do centro, que alguns chamam de root, outros chamam de COG, né? Eu vou chamar de root, mas COG também acabo utilizando muitas vezes em sala de aula. Tá? Mas primeiro eu vou fazer dos outros lados. Tá? Então, vou criar aqui igualzinho que eu fiz agora aqui, eu vou fazer para os outros lados também, certo? Ah, pessoal, antes de eu fazer o IKRendle, as outras coisas, é legal que a gente pode aproveitar as mesmas curvas que a gente fez aqui, né? Não criamos duas curvas aqui? Não são essas duas curvas? Se eu quiser duplicar lá para o outro lado, eu clico nas duas ao mesmo tempo, Ctrl G para agrupá-las, certo? Agrupei. Tem um grupinho aqui, esse grupo ele é temporário, depois eu vou tirar dentro desse grupo, é só mesmo para a gente poder duplicar igualzinho do outro lado, tá? Para isso eu agrupei, porque eu vou colocar essas propriedades de escala negativa para deixar espelhado no grupo. Então, ó, Ctrl D, essa segunda cópia, a primeira eu não faço nada, deixo ela lá por enquanto. Nessa segunda cópia, eu vou colocar, na escala do eixo X, eu vou colocar -1. Vejam que agora eu tenho já o outro lado aqui também, não é? Tendo esse lado também,
eu posso alterar os nomes. Aqui tá certo os nomes, é L, mas aqui é R. Imagine se a gente tivesse muitos componentes aqui dentro. A gente só tem dois, é fácil da gente ajustar. Mas se fosse para ajustar de uma maneira mais fácil, né? Eu posso deixar selecionado aqui o grupo, modificar. Então ele vai procurar e renomear pelos nomes. Então eu posso dizer aqui, vou dar um reset aqui, que está com alguma outra coisa que eu havia feito antes aqui no Maya, né? Eu vou fazer ele buscar tudo que está com o nome L, underline L, eu quero que ele altere para underline R. Base na hierarquia e não na seleção, tá? Então como eu estou com a hierarquia aqui abaixo, ele vai pegar todo mundo, né? Replace, pronto, olha só, deixou R para cada um deles. Então, eu vou abrir os dois grupinhos e só vou tirar de dentro deles aqui as curvas, ó. Clico e arrasto para fora. Pronto, aqueles grupinhos eu falei para vocês que era temporário? Então, agora posso apagar. Mantendo a mesma organização aqui, não esqueçam também de renomear o IKHandle, porque você pode se confundir com os outros IKHandles, né? Os outros 3 que a gente ainda vai fazer. Então, coloque nome. Esse IKHandle pertence a quem? José Braço L, não é isso mesmo? Pronto. Agora sim, eu posso criar o outro IKHandle do outro lado, né? Que é a mesma coisa, né? Bem simples mesmo. Certo? Então, vou fazer a mesma coisa para a região das pernas e do braço, tá? Lógico que das pernas ainda eu preciso desenhar o contorno aqui, fazer uma curva que contorne ali a região dos pés, certo? Então, vou fazer agora do lado de cá. Bom, pessoal, então, ó, coloquei para todos os controles, né, do lado de lá, do lado de cá, aqui das pernas, dos braços, todos eles funcionando, certo? Não esqueçam de organizar aqui, né, sempre os IKHandles, né, já ia esquecendo aqui também de fazer a organização do lado de cá, que é o R, muito bem, tá aí. Se você quiser deixar os IKHandles agrupados depois, enfim, fica tudo certinho ali. Questão hierárquica ainda não falei, né? Mas eu vou falar para a gente ter o personagem já funcionando tudo direitinho, né? Bom, os IKs estão finalizados, né? A gente já finalizou, mas a gente ainda tem dois controles para a gente poder trabalhar direitinho aí. São os dois controles que a gente tem que tomar um certo cuidado, que um vai ser o root, ou COG, que vai controlar tanto a parte da coluna como a parte do quadril. Tá? Então, eu vou criar uma curva grande aqui, que vai envolver essa área central, e depois uma curva maior, que vai se chamar Master Control.
tá? Que é a controle mask. Quando eu selecionar ela, vai selecionar todos os objetos, tá? Então, prestem bastante atenção agora, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado com a questão da hierarquia. Então, o primeiro que eu vou fazer agora vai ser a curva que vai controlar tanto a região da coluna quanto a região do quadril. E vai trazer todos os outros objetos juntos com ela também, tá? Que seriam os outros a carregar junto aí, como o ombro, né? A parte dos braços e assim por diante, tá? Que esse é um rig introdutório. Um rig mais avançado a gente pode mudar o espaço em que vai trabalhar os IKs, né? Eu posso dizer que ora o IK está na dependência do ombro, ora está na dependência do quadril, dependência do master, enfim. Tem como a gente fazer isso também no rig um pouquinho mais intermediário, né? Eu vou dizer assim, avançado. Muito bem, então vou colocar agora aqui esta curva, que vai ser responsável pela área central, tá? Então, vou entrar aqui nas propriedades dela. Você pode fazer também no modo objeto, tá, gente? Não é nenhum problema isso. Mas depois dá um Freeze Transformation, tá? Não tem problema nenhum. Vamos movimentá-la aqui. É importante que eu estou movimentando agora no modo objeto. Para onde eu vou colocar? Eu tenho que colocar exatamente no mesmo ponto. Se você quiser, desabilita a visualização da geometria para ficar mais fácil, tá? Então, isso daqui vai ficar bem no centro. Você pode criar aqui, se você quiser, um novo visual. Pode ficar à vontade, tá? Aqui eu vou chamar José. Agora é a curva root, né? Root. E vou colocar aqui que ela é uma curva, tá? Mas ela é um controle, tá? Não esqueçam, tá, gente? Então eu vou colocar aqui CTRL. Que é uma curva. Muito bem. Certo? Vou fazer mais uma curva igual a essa e vou deixá-la no chão mesmo. Vou aumentar o tamanho. Depois eu vou dar um Freeze Transformation, tá? Vou aumentar o tamanho dela. Tá? Essa daqui, quando estiver animando, ela vai ser fácil para eu movimentar meu personagem para uma outra cena, por exemplo, né? Ele vem todos os componentes juntos, né? Então, eu vou chamar esse aqui com o mesmo nome, só que esse aqui vai ser um master. Certo? Muito bem, como é que a gente vai configurar cada uma delas? Antes de a gente fazer qualquer tipo de configuração, é importante que a gente venha dar um freeze nas duas curvas, né? Muito bem, ó. Freeze nas duas curvas. Certo? Finalizado aí. Agora vamos trabalhar rapidinho a hierarquia. Bom, o master é o que controla absolutamente todo mundo. Então, não tenha medo, você vai selecionar todo mundo aqui para dentro, com exceção da geometria e dos joints, tá? É importante que você coloque aqui nessa região, bem no centro mesmo, para você não confundir. Então, vocês viram que eu criei a curva e deixei ela no centro, não mexi, tá? Então, vá pelos nomes aqui, tá? Então, tudo que que tem as outras curvas, eu vou colocar aqui dentro, né? Então, esse daqui é curva, só os icarrendos que eu vou deixar de fora, tá? Os icarrendos e os joints. Então, ó, todas as curvas eu vou colocar aqui dentro. Eu vou clicar com o botão do meio do mouse, é clicar mesmo, não é girar o scroll não, tá? Clicar e arrastar ali dentro pro master. Bom, agora sim, ó, eu tenho todos os controles aí, certo? Ó. Ah, mas tá vindo os joints junto. Calma que a gente vai fazer a relação agora, né? Mas, ó, tá vindo todos os outros controles ali. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Quando eu estou carregando aqui, fazendo esse movimento, vocês estão vendo que o root está vindo junto, porque eu coloquei aqui dentro também, né? Agora, o root, eu posso fazer com que ele controle, através de parent, tanto o quadril como a coluna. Então, vamos lá. Vamos procurar o root aqui, ó. Selecionei o root, vou clicar. Primeiro eu vou fazer a relação com a coluna. Vou clicar aqui na coluna. Então, primeiro o root, é sempre essa ordem, né? Como eu já expliquei em sala. O objeto que vai controlar e depois o objeto que vai ser controlado. Então, selecionei essas duas opções, aliás, esses dois objetos, né? Primeiro, então, o root que vai controlar. Quem que ele vai controlar? O joint, coluna A. Então, eu venho agora, constrain, vou utilizar o parent. Eu vou clicar aqui nas propriedades,
e me certificar que o mantém offset está ligado. Por quê? Está cada um em um lugar. Se eu não ligar, o que vai acontecer? A coluna toda vem parar aqui na mesma posição do pivô do Master Control. Eu não quero que ela vai parar lá. Tá? Eu vou fazer aqui ó, o errado, né, para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Eu não quero que ela faça isso. Tá vendo que distorceu tudo? Não quero que aconteça isso. Então, eu tenho que fazer com manter o offset ligado. Pronto. Você olha e fala, não aconteceu nada. Não, na realidade, agora, quando eu movimento aqui, ó, eu estou movimentando toda a minha estrutura, olha só. Tá? Com exceção dos braços que eu não coloquei aqui dentro, tá? Já vou explicar isso. Muito bem, agora vamos fazer com o quadril também. Cliquei aqui, cliquei na região do quadril, constrain, mesma coisa, parent. Agora vamos ver o que vai acontecer, ó. Olha só, nosso modelo agora carrega toda a estrutura. Vocês estão vendo que o braço está ficando. Agora, região das curvas do braço, a gente vai colocar, braço que eu digo vai junto, hein, gente, ó. Controle do IK e do poly, dos dois lados. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Vou selecionar por aqui, fica até mais fácil, né? Eu venho aqui, seleciono todos eles. Aqui são os 4 que vocês vão selecionar. As pernas não vão colocar, hein, gente? Vocês perceberam que eu estou colocando só os membros de cima. Que eu quero que ele acompanhe o root. Então, vou clicar aqui. Vou arrastar lá para dentro do root. Arrastei. Então, agora, quando eu faço a movimentação, veja, está carregando toda essa estrutura junto. A região da perna, eu deixo ela separada mesmo, tá? Propositalmente, eu vou deixar ela separada. A única coisa que eu vou fazer com que carregue, para quando eu começar a trabalhar com o meu modelo, ó, eu estou carregando aqui com o root, né, por exemplo, eu quero que venha junto também esses controles do joelho, tá? Deixa eu só ver se ficou aqui, a altura boa, tá? Então, ó, o que eu vou colocar aqui, ó? Esses dois também, ó, eu vou arrastar lá para dentro do root, tá? Então, ó, quem que está aqui dentro? É o braço esquerdo, braço direito e também os polis, né? A mesma coisa, eu vou colocar os polis da perna também, lá para dentro do root. Como eu falei para vocês, aqui introdutório, a gente vai fazer com que eles caminhem juntos ali, tá? Então, quando eu movimentar esse objeto aqui, eu quero que ele venha junto também, tá? Eu só vou deixar de fora, então, só para resumir, vocês estão vendo quem eu deixei de fora que não carreguei para dentro do root, só está dentro do master. Perna esquerda, perna direita e cá. Só. Tá? Ah, mas e a cabeça e ombro? Gente, cabeça e ombro, a gente tem eles como coluna também, como shapes, né? Então, eles não estão ali, tá? Isso é importante. Certo? Muito bem. Para finalizar agora, a gente vai dar o skin na nossa malha. Como no começo, lá no primeiro vídeo, eu já havia tomado esse cuidado em... Deixa eu desligar aqui a transparência. Em verificar se o meu modelo está com o merge tudo direitinho, né? Lembra que eu mostrei para vocês lá no primeiro vídeo que tinha esse problema de ficar o buraquinho ali no meio? Então, o meu já não tem mais esse problema. Ó. O meio do meu modelo já está correto. Tá? Olha lá. Não tem mais aquele problema. Então, eu posso agora aplicar. Ok, mas antes, vejam, eu tenho um histórico aqui, né? Então, toda vez que você vai dar o skin na malha, é importante que você elimine o histórico. Eu vou eliminar. Eliminei, vocês estão vendo que não ficou nada aqui dentro, né? Nesse momento, eu posso agora trabalhar com os dois grupos de joints para comandar a minha geometria. Então, vamos lá. Vou selecionar os dois grupos de joints, tá? Por último, eu seleciono a geometria. Tudo isso com um Ctrl pressionado, né? Com todos eles selecionados, eu vou lá agora no menu de Skin, vou nas opções do Bind Skin, deixa eu dar um reset rápido aqui, muito bem, para a gente fazer junto. O que eu vou colocar aqui?
Eu vou me basear na hierarquia. Aqui eu vou mudar o método, eu vou trabalhar com, pode ser com o heatmap ou Geodesic, faço um teste. E vou deixar aqui máximo de influência, número 3. Tá? Então, novamente, eu mudei aqui o método para heatmap e o máximo de influência eu coloquei valor 3. Vou dar o bind skin. E agora a gente pode fazer o teste. Vamos movimentar aqui, ó. Olha que legal. Lógico que não vai funcionar 100%. Vocês vão ver, a malha não vai ficar lá grande coisa, lá na hora que a gente estiver movimentando. Vocês estão vendo que a malha, ela dá umas distorcidas. Não estou falando da movimentação do braço aqui que eu estou forçando, né? Vocês estão vendo que a malha não acompanha muito bem. Como é que a gente sabe que a malha não está acompanhando? Ó, quando eu estou movimentando aqui, né? Vocês estão vendo que ele está dando uma deformada ali naquela região. Outra coisa, tá, gente? Ó, aqui está funcionando muito bem, mas se eu ponho lá para frente, ó, vejam essa área aqui onde está posicionada a região do polyvector. Se eu ponho muito para frente, ó, olha o que acontece. Ele torce. Então, é recomendável que vocês deixem esses controles mais lá para frente. Tá? Esses dois controles sempre deixar mais lá para frente mesmo, tá? Então, vocês podem ver que já deu um freeze ali para justamente deixar mais, ó. Agora eu posso movimentar aqui e não vai interferir. Só se você passar. Se continuar passando, você deixa ele mais lá para frente. A ideia é que ele fique bem lá na frente mesmo, tá? Eu deixei um pouquinho mais para trás para justamente mostrar para vocês como é que ele ficaria, tá? Então, ó, mais uma vez, quando eu seleciono agora o Master Control, seleciono todo o meu modelo, né? Isso é importante, eu quero colocar ele numa determinada cena. Agora a cena vai ser lá no jardim da casa que ele estava ali. A gente estava animando dentro de um ambiente. Agora eu vou colocar ele fora desse ambiente. Eu vou lá e arrasto esse objeto para aquele outro ambiente e começo a minha nova cena. Então isso é importante, tá? A gente ter o Master Control. Normalmente quando a gente está animando, o Master às vezes fica até para trás, né? Eu vou animando e o Master vai ficando ali para trás, né? E não tem problema, né? Eu vou colocando lá, fazer uma caminhada com o meu personagem, enfim, o Master vai ficando, mas depois eu zero meu personagem, ele põe tudo na posição 0 aqui dos IKs, enfim, tudo na posição 0 do Translate ou rotação, e ele retorna para dentro do Master, e aí eu movimento o Master para onde eu quiser, tá? E aí para finalizar, pessoal, fazer só rapidinho aqui um dos braços, eu havia comentado também isso com vocês em sala de aula, que às vezes, para não ocorrer acidente, no sentido de, poxa, a pessoa clicar aqui, não é essa a ideia. A gente não criou aqui deformação de malha para fazer isso daqui, ó, né? Então isso daqui é algo acidental, não era para fazer translação, aqui era só para fazer movimento de rotação, por exemplo, do ombro, né? Então, para não ocorrer esse tipo de problema, a gente pode criar algumas travas, né? E essas travas eu posso selecionar, por exemplo, eu quero a mesma trava para esses dois, eu quero só rotação, tá? Então, se eu quero só rotação para esses dois objetos, então eu vou clicar aqui, ó, translação e escalonamento, eu clico com o botão da direita e ponho essa opção aqui, ó, travar e deixar invisível aquilo que tiver selecionado. Então, eu faço isso, olha só quem aparece aqui para mim só, rotação. Quando eu clicar aqui nesse objeto, por mais que eu tente fazer movimentação, ó, ele fica até numa coloração cinza, né? Agora a rotação, ó, continua aparecendo. Escala também ele fica cinza, eu não consigo fazer nada. Tá? Então vocês podem criar isso. Onde? Eu sei que algumas áreas eu não vou trabalhar com translação, né? Então eu posso criar bloqueios, né, para eu não selecionar. Então, a coluna, por exemplo, né, eu quero trabalhar com translação, ficar fazendo isso, eu vou acabar deformando o meu modelo, né? A não ser que você queira fazer esse tipo de deformação, mas não é dessa forma que a gente faz o rig. A gente cria um rig diferente, tá? Um pouquinho mais avançado que esse. Então, ó, eu posso colocar aqui, ó, também só para ele fazer rotação, né? Nessas áreas todas aqui, ó, só para fazer rotação. Fica a seu critério, tá? Aqui também é a mesma coisa, né? Aqui eu só vou trabalhar com translação e rotação. Não é isso? Não era essa a ideia?
Então também posso fazer travas. Do pescoço, né, da cabeça, aliás, eu não quero trabalhar com... só quero trabalhar com orientação, eu não quero trabalhar com translação. Então é a mesma ideia, tá? Lembra que a gente criou aquele controle aqui do quadril? Também é a mesma coisa, né? Esse daqui, para dar o reboladinho no nosso personagem, olha. Então, são algumas coisas que a gente vai criando aí, que são é um rig básico, esse aqui, para a gente começar a fazer os nossos exercícios de animação. Tá? Esse rig básico, mais para frente vocês já vão entender como é que é o funcionamento de um rig intermediário, até mesmo avançado, mas é mais lá para frente. Por enquanto, é só uma introdução mesmo, essa é a ideia do nosso rig, certo? Então, é isso.